Minha mãe mandou uma mensagem. Você e sua filha de 4 anos não estão convidadas para o Dia de Ação de Graças. É melhor assim, sem tensão. Meu irmão comentou, 2 pratos a menos para desperdiçar. Eu respondi, vocês acabaram de expulsar a pessoa que paga a hipoteca de vocês. Eles riram, mas 3 dias depois estavam gritando e implorando por mim. Eu estava na fila do caixa do Target quando a mensagem chegou. Você e sua filha de 4 anos não estão convidadas para o Dia de Ação de Graças. É melhor assim, sem o peso. Era da minha mãe? Não era um grupo, não foi uma ligação, foi um texto. Eu nem terminei de passar o cartão. Fiquei ali parada por um segundo, relendo, enquanto a caixa esperava, provavelmente achando que eu estava conferindo cupons ou algo assim. Não estava. Eu estava lendo uma frase que fez algo no meu peito esfriar de repente. Emma estava sentada no carrinho, completamente alheia a tudo, tentando abrir um pacote de balas de gelatina que tinha me convencido a comprar. Olhei para as mãozinhas dela, o rabo de cavalo bagunçado, o moletom de unicórnio cheio de brilho, e senti algo que não sentia havia muito tempo. Raiva. Paguei, saímos para o carro e a coloquei na cadeirinha. Então outra notificação vibrou no celular. Uma mensagem do Kyle, 2 pratos a menos para desperdiçar. Essa doeu ainda mais. Eles não estavam apenas me excluindo. Estavam excluindo minha filha, uma criança de 4 anos que chama minha mãe de Nana e que uma vez chorou porque não pôde visitar o tio, de tanta saudade que sentia dele. E agora estavam agindo como se fossemos lixo a ser jogado fora antes do feriado. O que tornava tudo ainda pior era o que tinha acontecido apenas 3 dias antes. Eu tinha pedido um favor a eles. Simples assim. Será que alguém poderia ficar com a Emma por 2 horas enquanto eu fazia uma entrevista virtual para uma promoção no trabalho? Eu trabalho com segurança cibernética para contratos federais, e essa oportunidade era enorme. Salário maior, horários melhores, benefícios que mudariam a nossa vida. Minha mãe respondeu apenas, eu não sou babá. Só isso. Sem explicação, sem tentativa de acordo. Kyle nem se deu ao trabalho de responder. O que eles pareciam esquecer é que, havia 5 meses, eu pagava o aluguel deles todos os meses. Sem cobranças, sem discussões. Eu pagava porque eles precisavam de ajuda. Também pagava o seguro do carro, mandava dinheiro para compras e ainda ajudei o Kyle com a última parcela da faculdade quando ele disse que o dinheiro do FAFSA tinha atrasado. Nunca joguei nada disso na cara deles. Nunca fiz ninguém se sentir mal. Não fiz por poder nem por reconhecimento. Fiz porque achava que era isso que família fazia. Aparentemente, eles também achavam, só tinham uma ideia bem diferente de quem devia o quê. Então, não respondi. Ainda não. Voltei para casa, coloquei a Emma para tirar uma soneca e fiquei sentada na cozinha, encarando aquela mensagem. Você e sua filha de 4 anos não estão convidadas para o Dia de Ação de Graças. É melhor assim, sem o peso. Respirei fundo e respondi apenas uma vez, vocês acabaram de expulsar a pessoa que paga a hipoteca de vocês. Kyle respondeu com um emoji rindo e depois um meme. Minha mãe mandou um joinha. Eles realmente acharam que eu estava blefando. O que eles não sabiam é que eu já tinha aberto o aplicativo do banco. Já tinha cancelado o pagamento automático do aluguel. Já tinha pausado o seguro e desconectado o acesso ao portal da faculdade. Sem aviso, só silêncio. 3 dias depois, a realidade bateu. Um correio de voz do meu pai dizendo que o aluguel tinha sido recusado. Minha mãe mandou mensagem perguntando se a seguradora tinha feito alguma besteira. Kyle enviou uma enxurrada de mensagens, em pânico, perguntando por que o pagamento da faculdade falhou e a matrícula foi bloqueada. Não respondi a nenhum deles. Naquela noite, começaram as ligações sem parar, pedidos, gritos e isso foi só o começo. No 4º dia, eu já tinha 27 chamadas perdidas, 5 áudios e mais mensagens não lidas do que me dei ao trabalho de contar. A mudança de atitude foi absurda. Poucos dias antes, eles estavam brincando sobre como o Dia de Ação de Graças seria muito mais fácil sem mim e sem minha filha. Agora, cada notificação parecia urgente, como se a casa já estivesse pegando fogo e eles só então tivessem percebido que precisavam de água. O primeiro correio de voz foi do meu pai, com o tom calmo de sempre, quase educado. Oi, Edna.
Tem alguma coisa errada com o pagamento do aluguel. Não foi processado. Deve ser só uma falha. Me liga. 1 hora depois, outro. A mesma voz, desta vez mais tensa. A seguradora disse que a apólice está prestes a vencer. Eles não encontram nenhum pagamento. Mudou alguma coisa do seu lado? Depois veio o áudio do Kyle. Sem um oi. Sem introdução. Que diabos você fez? Minha mensalidade não foi paga. Estou bloqueado no sistema de matrícula e estão dizendo que posso perder as aulas. Me liga. Esse me fez rir. Não porque fosse engraçado, mas porque era previsível. Em nenhum momento eles mencionaram o dia de ação de graças. Em nenhum momento mencionaram a Emma. Nenhum pedido de desculpa. Nenhum reconhecimento do que tinham dito. Só pânico porque o dinheiro, de repente, tinha sumido. Eu não respondi. As mensagens continuaram chegando. Kyle mudou de estratégia rápido. A gente precisa conversar. Isso é sério. Você está mexendo com o meu futuro. Minha mãe mandou um texto longo falando de como estava estressada, de como as coisas estavam difíceis, de como família não faz isso um com o outro. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Família não faz isso um com o outro. 3 dias antes, a família tinha chamado minha filha de peso e rido disso. Naquela noite, meu pai apareceu no meu apartamento. Sem aviso, apenas uma batida na porta enquanto a Emma jantava. Eu não abri. Observei pelo olho mágico enquanto ele ficava ali, olhava o celular, batia de novo e depois ia embora. Logo em seguida, Kyle mandou mensagem: por que você não atende ele? Isso já foi longe demais. Longe demais. Finalmente respondi à minha mãe. Uma única frase: eu pedi 2 horas de babá. Você disse não. Lembra? Ela ligou imediatamente. Dessa vez, eu atendi. Ela começou dizendo que não quis dizer a peso do jeito que soou. Depois disse que o Kyle estava só brincando. Depois ela disse que eu deveria ser a pessoa mais madura, afinal eu ganhava mais dinheiro de qualquer jeito. Foi aí que tudo fez sentido. Eles não viam minha ajuda como generosidade. Viam como obrigação, como meu papel, algo que eu devia a eles só porque eu estava em uma situação melhor. Perguntei se ela entendia porque eu estava magoada. Ela disse que entendia porque eu estava chateada, mas não porque eu estava punindo a todo mundo. Desliguei novamente. Naquela noite, depois que a Emma dormiu, abri o laptop e puxei extratos bancários, históricos de transferências e recibos. Eu já não estava emocional. Estava objetiva. Aluguel, diferença, mensalidade da faculdade, compras de mercado, dinheiro para emergências, transferências aleatórias de você pode me quebrar esse galho até sexta, que nunca voltaram. 5 meses, mais de $15.000, e de alguma forma eu ainda era vilã. Na manhã seguinte, Kyle mandou mensagem dizendo que o orientador ameaçava tirá-lo do programa. Meu pai disse que o proprietário estava ligando. Minha mãe disse que o carro não podia ser usado sem seguro. Eles estavam desmoronando rápido. E, ainda assim, ninguém tinha perguntado como a Emma estava. Foi nesse momento que decidi que não estava apenas cortando ajuda. Eu ia confrontá-los pessoalmente e ia recuperar mais do que só meu dinheiro. Quando o sábado chegou, eu já tinha superado o choque. Cansei de esperar desculpas que não viriam e de ver meu celular acender com ligações que só existiam porque a vida deles estava desmoronando sem mim segurando tudo. A Emma ficou com a vizinha, que se ofereceu para cuidar dela o dia todo. Disse a ela que iríamos comer panquecas de manhã, mas antes eu precisava fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Atravessei a cidade dirigindo até a casa dos meus pais sem avisar ninguém. Sem mensagens, sem alerta. A mesma garagem onde eu estacionava todo domingo com compras no porta-malas, fraldas quando a Emma ainda era bebê, e qualquer favor de última hora que eles precisassem. A mesma varanda onde um dia me sentei segurando uma pasta cheia de contas que eles não sabiam como pagar. A primeira vez que me ofereci para cobrir tudo só por um tempo. Entrei sem bater. Ainda tinha a chave. Eles nunca trocaram as fechaduras. Minha mãe estava na sala, enrolada em um cobertor, com o celular na mão e reprises passando na TV ao fundo.
Meu pai estava à mesa da cozinha, com o laptop aberto, parecendo não ter dormido nada. Os dois se viraram quando me viram. Minha mãe disse, Edna. Como se eu fosse o fantasma das contas de Natal passadas. Eu não respondi. Caminhei direto até a pequena escrivaninha no canto da sala, aquela onde eles guardavam envelopes com cartões presente que eu tinha comprado, documentos que eu mesma tinha preenchido para eles, dados de acesso que configurei quando meu pai esqueceu a senha do banco pela sexta vez. Abri a gaveta e peguei de volta o talão de cheques ligado à minha conta, apanhei o cartão de débito extra que eu tinha dado a eles em julho, aquele que usavam para gasolina, mercado e, de vez em quando, fast food quando não queriam cozinhar. Os dois começaram a falar ao mesmo tempo. Eu ignorei. Alcancei a segunda gaveta e puxei a pasta que eu tinha montado com a papelada da faculdade do Kyle, um fichário vermelho que organizei quando ele jurou que me pagaria assim que se formasse. Peguei também os 2 cartões presente e Visa colados na parte interna da capa. Então me virei e caminhei até a porta da frente. Foi aí que começaram os gritos. Minha mãe repetia que a gente ia dar um jeito. Meu pai tentava dizer que eu estava entendendo tudo errado. Fiz apenas uma pergunta aos dois: vocês chamaram ou não a minha filha de peso? Silêncio. Nenhuma negação. Só silêncio. Então eu disse: então não há mais nada a conversar. Saí, coloquei tudo no porta-malas e dirigi até o apartamento do Kyle. Era um conjunto estudantil caído, daqueles com asfalto rachado e latas de cerveja espalhadas pelo estacionamento. Ele abriu a porta de moletom e estava acabado. Provavelmente não dormia desde que o pagamento da faculdade tinha sido recusado. Perguntou se eu tinha ido lá para tentar resolver alguma coisa. Eu disse que sim. Fui direta e clara. Ele tinha 2 opções. A primeira, resolver a faculdade por conta própria, arrumar um emprego e viver sem receber um único centavo meu nunca mais. Opção 2, eu ajudaria ele a terminar tudo mais uma última vez, mas com condições. Ele perguntou quais. Eu disse: primeiro, você pede desculpas a Emma. Pessoalmente, não por mensagem, não com um foi mal a mal feito. Você olha nos olhos dela e pede desculpa pelo que disse. Depois, passa um fim de semana inteiro com ela, Disneyland. E não apenas estando presente de corpo. Você faz ela se sentir especial, como se importasse, porque claramente ela tinha esquecido como isso é perto de você. Qualquer dinheiro que eu desse a partir daquele momento seria empréstimo, não mais só até você se levantar de novo. Um contrato de empréstimo de verdade, reconhecido em cartório, com 4 meses para pagar. Sem desculpas, sem atrasos. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse esperando a piada final. Eu tirei o contrato da bolsa, impresso, com partes destacadas, já preenchido com o valor, $5.000. Eu já tinha deixado tudo pronto. Ele ficou em silêncio por 1 minuto. Depois perguntou se eu estava falando sério. Eu disse que nunca estive tão séria na minha vida. Ele perguntou se eu ia cobrar juros. Eu respondi: não. Eu não sou um banco, sou uma mulher cansada de ser feita de boba. Ele hesitou, perguntou se podia pensar um pouco. Eu disse que sim, mas que ele não veria um centavo até eu ter tanto pedido de desculpas quanto a prova do fim de semana com a Emma. Sem atalhos, sem exceções. Ele assinou. Mas a mão dele tremia. Enquanto eu saía, disse algo que acho que ele só entendeu de verdade depois: é assim que limites funcionam. Em casa, fiz panquecas para Emma. Ela perguntou por que eu parecia cansada. Eu disse que tinha acabado de limpar uma grande bagunça. Que tipo de bagunça? Bagunça de família. Ela sentiu como se tivesse entendido e pediu mais calda. Eu dei, porque ela é a única que merece algo de mim sem condições. 2 semanas depois do fim de semana da Disneyland do Kyle com a Emma, ele me mandou uma foto dos dois comendo Dole Whip em frente ao castelo. Ela estava sorrindo, o rosto todo melado de açúcar derretido, segurando a mão dele como se tivesse esquecido cada vez que ele foi frio com ela. Ele realmente fez isso. Ela voltou para casa no dia seguinte exausta, mas radiante. Tinha uma varinha da Minnie, um par de tênis que acendia, um boneco do Grugu e aquela alegria na voz que eu não ouvia havia meses. Disse que ele deixou ela escolher tudo o que quis. Que foi em todos os brinquedos com ela.
que não olhou para o celular nenhuma vez sequer. Então ela tirou um papel dobrado da mochilinha da Disneyland e me entregou. Era uma carta escrita à mão pelo Kyle. Não era só uma desculpa, era um pedido de perdão de verdade. Ele admitia que tinha agido de forma egoísta, que não pensou em como as palavras dele afetariam uma criança, que a Emma merecia mais e que, se eu permitisse, ele trabalharia para se tornar alguém que ela realmente pudesse admirar. Não era perfeita, mas era muito mais do que eu jamais esperei. Então, na manhã seguinte, transferiu os $5.000. O contrato de empréstimo já estava assinado, reconhecido em cartório e com um cronograma de pagamento claro para os meses seguintes. Sem margem para manobras. Dou esse crédito a ele, não discutiu. Agradeceu. Disse que começaria a procurar emprego imediatamente. Eu disse que era uma boa ideia, porque desta vez, atraso significaria 0 segundas chances. Depois disso, tudo ficou estranhamente quieto. Meus pais não entraram em contato, o que foi ótimo. Eu não precisava de mais uma rodada de mensagens carregadas de culpa ou comentários vagos sobre estar destruindo a família. Foquei no trabalho, levei a Emma para pequenas aventuras nos fins de semana e, finalmente, comecei a dormir a noite inteira sem esperar alguma ligação desesperada. Até que uma carta chegou pelo correio. Não era da minha família. Nem da faculdade. Era de uma empresa de cobrança. Dizia que eu devia $3.276,49 em um cartão de crédito que eu não reconhecia. Achei que fosse golpe, mas, olhando melhor, vi meu nome, meu endereço atual, meu endereço antigo de antes da mudança e os 4 últimos dígitos do meu número de seguridade social. Liguei para a empresa, certa de que havia um erro. Perguntei quando o cartão tinha sido aberto. Junho do ano passado. Perguntei qual era o endereço de cobrança. A casa dos meus pais. Eu congelei. Pedi a lista de compras. Eles leram algumas: supermercado, combustível, Walmart, Amazon, serviços de streaming, Uber Eats. Mês após mês, tudo isso enquanto eu ainda ajudava financeiramente. Perguntei qual e-mail estava vinculado ao cartão. Não era o meu, mas era quase. Mesmo formato, só uma letra diferente. Desliguei e fiquei encarando a parede por um bom tempo. Eles não só tinham me usado, me insultado e tentado me culpar para que eu continuasse bancando a vida deles. Eles literalmente tinham roubado de mim. E não parou por aí. Puxei meu relatório completo de crédito. Foi então que encontrei mais 2 contas. Uma aberta há 6 meses e outra no outono passado. Ambas no meu nome, ambas estouradas no limite. Uma era um cartão de uma loja de departamentos. A outra, um empréstimo pessoal de $4.500 do qual eu não tinha a menor lembrança de ter feito. Somei o estrago, $8.781,42 em fraude. Tudo isso enquanto eu ainda entregava dinheiro de forma aberta. Eu não chorei. Não gritei. Abri minha pasta de documentos e puxei o contato do mesmo advogado que tinha me ajudado a redigir o contrato de empréstimo do Kyle. Antes do fim do dia, o boletim de fraude já estava registrado. O advogado redigiu cartas, uma para cada agência de crédito, uma para cada credor e uma para meus pais. Eles tinham 7 dias para admitir o que fizeram e devolver o dinheiro. Caso contrário, escalaríamos a situação. E, dessa vez, eu não apareceria em silêncio. Não esperei que eles respondessem às cartas. Pelo menos, não de imediato. Imaginei que fossem sumir, se atrapalhar, talvez tentar arrumar algum amigo ou primo para mediar tudo. Mas os dias passaram, depois uma semana. Conferi com meu advogado. Todas as cartas tinham sido recebidas e assinadas. Minha mãe inclusive assinou a dela em letra cursiva, como se estivesse pagando uma conta de luz. E ainda assim, nada. Eles acharam que eu estava blefando. Então dei sinal verde. A declaração formal de fraude foi enviada às 3 agências de crédito. Anexamos tudo: extratos, e-mails, verificações de identidade, até capturas de tela de mensagens antigas em que minha mãe me pedia para resolver um pedido da Amazon porque estava estressada demais para lidar com contas. Eu tinha acabado de protegê-los. Meu advogado também protocolou denúncias nos órgãos de investigação de fraude, tanto estaduais quanto federais. Não foi nenhum drama de tribunal.
Foi um processo simples, com consequências muito reais. E então, a ficha caiu para eles. 2 dias depois, por volta das 5:30 da tarde, enquanto a Emma dormia profundamente no quarto, ainda com um lanche na mão, alguém começou a esmurrar a porta da frente. Não era uma batida. Era pancada. Olhei pelo olho mágico. Minha mãe estava lá, o cabelo desgrenhado, o rímel borrado, as mãos tremendo. Atrás dela, meu pai segurava um envelope e uma pasta amarela, como um garoto tentando parecer profissional. Eu nem abri a porta completamente. Apenas saí e fechei atrás de mim. Ela não esperou que eu falasse. Começou a chorar de forma desesperada, aquele choro que antes ela fingia quando precisava que eu cobrisse a só mais um mês do seguro, mas dessa vez não era encenação. Ela disse que, naquela manhã, eles tinham recebido uma ligação de alguém do gabinete do procurador do estado. Disseram que uma investigação tinha sido aberta. Que as contas bancárias deles estavam sendo sinalizadas, que os credores estavam congelando as linhas de crédito. Eles não entendiam o que tinham provocado. Meu pai disse que estavam com medo. Minha mãe implorou para que eu consertasse tudo. Disse que não quis dizer daquela forma, que eles iam devolver o dinheiro. Só não imaginavam que eu fosse tão longe. Foi aí que eu perdi a paciência. Não gritei. Não chorei. Apenas fiz uma pergunta: por que vocês não pediram? Eu já estava ajudando. Já estava dando e dando. E, ainda assim, escolheram agir pelas minhas costas. Abriram contas no meu nome. Fizeram dívidas e não disseram uma palavra. Roubaram alguém que nunca pediu nada além de tempo e respeito. E quando eu pedi uma coisa pequena, cuidar da própria neta para que eu pudesse ganhar mais dinheiro e ajudar ainda mais, vocês riram e nos chamaram de peso. Minha mãe tentou segurar minha mão. Eu recuei. Tirei a pasta debaixo do braço e entreguei ao meu pai. Era um contrato de pagamento, $8.781,42 parcelados em meses. Os mesmos termos do empréstimo do Kyle. Sem brechas, sem atrasos. Perdeu uma parcela, seguimos com a acusação. Disse a eles que tinham até o fim da semana para iniciar os pagamentos. Então falei algo que fez minha mãe cobrir o rosto e chorar ainda mais: vocês não perderam só dinheiro. Perderam acesso. Chega de favores. Chega de pagamentos automáticos. Chega de somos família. Eles assinaram no capô do carro, com as mãos tremendo. Ao se afastarem, minha mãe se virou e perguntou: então a gente não vai ser convidado para mais nada? Eu respondi: vocês tomaram essa decisão quando disseram que o dia de ação de graças seria melhor sem a gente. Eles não responderam. Apenas foram embora. Naquele fim de semana, Kyle apareceu sozinho. Sem drama, sem pedidos. Só ele, segurando uma caixinha de papelão e uma sacola do Target. Dentro da caixa, uma foto emoldurada dele com a Emma na Disneyland. Na sacola, um conjunto de Lego que ela tinha apontado semanas antes. Ele sentou no chão da sala com ela por mais de 2 horas. Não olhou o celular nenhuma vez. Quando foi embora, me agradeceu de novo. Disse que começou a trabalhar à noite em um call center para quitar o empréstimo mais rápido. Estava cansado, mas diferente, mais verdadeiro. Mais tarde naquela noite, a Emma perguntou por que a Nana e o vovô não vinham mais. Eu disse: porque algumas pessoas não sabem como tratar quem as ama. Ela sentiu como se tivesse entendido. Então perguntou se o Kyle podia voltar na semana seguinte para construir um castelo. Eu disse a ela que, se ele continuasse aparecendo como fez naquele dia, sim, porque perdão não é fingir que nada aconteceu. É escolher quem merece uma segunda chance. E, finalmente, eu estava escolhendo com sabedoria. Já se passaram 3 meses desde que tudo desmoronou. Meus pais fizeram 2 pagamentos até agora. Não adiantado, não generosos, mas em dia e exatamente no valor exigido pelo contrato. Sem palavras extras, sem ligações, apenas o depósito, como se estivessem pagando aluguel a um proprietário que não suportam. Eu não os bloqueei, mas também não falei com eles. A investigação ainda está em andamento, mas meu advogado concordou em segurar o avanço das acusações por enquanto, desde que eles continuem pagando em dia. Eles estão andando numa corda bamba agora.
E, pela primeira vez na vida deles, sou eu quem segura a corda. Já o Kyle me surpreendeu. Ele fez todos os pagamentos do empréstimo adiantado. Às vezes alguns dias antes, às vezes uma semana inteira. Ele sempre manda um print com uma mensagem simples, feito ou o próximo já vem. Ele também tem aparecido todos os sábados. Não por mim, mas pela Emma. Às vezes traz um brinquedo pequeno. Às vezes eles só assistem a desenhos e comem pipoca. Na semana passada, ele até se ofereceu para levá-la ao Museu de Ciências do centro da cidade. Ela voltou falando de fósseis e poeira estelar como se tivesse acabado de voltar de Marte. O curioso é que dá para ver isso mudando ele. Quanto mais tempo passa com ela, mais adulto ele se torna. Menos reativo, menos cheio de direitos. Como se, pela primeira vez na vida, estivesse começando a entender o que significa cuidar de alguém que não te deve nada. Um tipo de amor que se conquista, não se exige. Ainda não sei o que vai acontecer com meus pais. Não existe mais confiança. Talvez, com o tempo, algo parecido volte a ser construído, mas nunca será como antes. E isso não é uma tragédia. É crescimento. Porque a verdade é que passei anos acreditando que dar sem limites me tornava uma boa pessoa, uma boa filha, uma boa irmã. Que nunca pedir nada tornava a vida mais fácil para todo mundo. Mas tudo o que eu estava fazendo era treiná-los a esperar tudo e não oferecer nada. O ponto de virada não foi quando me excluíram do dia de ação de graças. Não foi quando roubaram de mim. Foi quando fizeram minha filha de 4 anos se sentir como um peso. Foi naquele momento que eu entendi. Se eu não ensinasse a eles como nos tratar, ninguém o faria. Agora as coisas são diferentes. Há regras, limites, consequências, empréstimos. Eles estão funcionando. Não porque eu queria ser reembolsada, sinceramente, eu já não me importava mais com o dinheiro, mas porque, no momento em que tudo se tornou oficial, as pessoas começaram a me levar a sério e começaram a levar a Emma a sério. Emma não é apenas um detalhe em uma família que não conseguia abrir espaço para ela. Ela é a linha na areia. Ela é a razão pela qual parei de ser a pessoa que consertava tudo em silêncio. Agora, eu protejo o que é meu. Não sei como será o próximo feriado. Não estou planejando uma reunião, mas posso garantir uma coisa: a mesa será menor. Os lugares serão conquistados. E, pela primeira vez, serei eu quem envia os convites ou não. Porque família não significa dar chances infinitas às pessoas. Significa escolher, de coração aberto e olhos bem abertos, quem fica perto e quem não fica. A última atualização feliz, há poucos dias, algo incrível chegou na minha caixa de entrada. Um aviso formal da agência de crédito confirmando que todas as 3 contas fraudulentas, aquelas que meus próprios pais abriram em meu nome, foram investigadas, validadas como fraude e permanentemente removidas do meu relatório de crédito. Não marcadas como fechadas, como se nunca tivessem existido. Fiquei olhando para o e-mail por um tempo, meio esperando alguma letra miúda, alguma pegadinha, mas era real. Depois, conferi meu score de crédito. Saltou 117 pontos. Isso já teria sido uma boa notícia para o mês, mas melhorou ainda mais. O banco que emitiu o maior empréstimo pessoal falso entrou em contato. Após revisar todo o processo legal e as evidências que meu advogado apresentou, eles não apenas cancelaram a dívida. Reembolsaram os juros cobrados, comunicaram o caso à equipe interna de fraude e identificaram meus 2 pais nominalmente. Eles agora estão permanentemente proibidos de abrir qualquer conta financeira nesse banco. Sem apelações, sem brechas. Não se tratava de vingança. Era sobre limites, limites de verdade, com consequências. Eu não contei aos meus pais. Não liguei. Nenhuma mensagem passivo-agressiva no grupo da família que ninguém usa mais. Apenas sorri, abri o aplicativo do banco e comecei uma nova conta poupança com um nome que eu vinha pensando há algum tempo, o futuro da Emma. Fiz o primeiro depósito com o valor exato que eu costumava enviar aos meus pais todo mês, $1.200. Cada vez que eu teria ajudado eles, agora esse dinheiro vai para lá. Porque a única pessoa na minha vida que nunca se aproveitou de mim, nunca pediu mais do que eu podia dar e nunca tratou o amor como uma transação é ela. E a partir de agora, não financio o silêncio, o senso de direito ou a manipulação das pessoas. Invisto no que realmente importa.
E, neste momento, isso é uma menina de 4 anos com tênis que acendem um coração muito maior do que o meu já foi na idade dela. Essa é a única conta que me importa ver crescer.